nas águas profundas. É fácil entrar em águas profundas. Agora, permanecer é o difícil. E hoje eu quero falar sobre isso. Entrar em águas profundas e permanecer. Porque essa purificação só vem quando nós perseveramos, quando nós permanecemos. Amém? Então aqui eu coloquei daí esse tema, né? Entrar em águas profundas e permanecer. Eu não sei vocês se já tiveram a experiência de entrar em água profunda, entrar num lugar onde você não tem o controle. Eu vejo muito quando uma pessoa vai para a praia. Né? Eu tinha uma irmã que ela não saía da areia. Quando a onda vinha, ela já começava a correr. Ela molhava só o pé. Já tem gente dando sinal. Aí quando a água começava a vir, ela já corria. Era só até o pé que ela molhava. E na praia, você vai brincando, quando você vê, você já está lá se envolvendo em ondas maiores, né? E eu lembro que eu fui para a convenção de pastores, o primeiro ano que eu fui para ser elevada a pastor, e nós fomos em 6 pastores. E tinha 3 pastoras, 4 pastoras e 2 pastores. E elas resolveram brincar na piscina. Só que elas entraram na piscina, elas nadavam igual peixe naquelas águas. E me jogaram na piscina. Gente, eu não sabia nadar. Eu me batendo no meio daquela água, e quando eu levantava a cabeça, eu me afundava de novo. Tipo, elas acharam que eu estava brincando. Mas eu não alcançava o chão e não dava pé para mim. E elas ali brincando, eu entrei num pânico tão grande, num desespero. E eu lembro que um dos pastores falou, ela não sabe nadar, ela está se afogando. Daí que elas me acudiram, mas eu já estava assim, perdendo as forças. E é terrível você entrar num lugar que você não tem o controle. E você perde totalmente o controle. Né? E aqui, quando eu estava lendo, eu lembrei dessa situação que eu passei. Isso que eu estava numa piscina. Agora imagine você num rio ou no mar, aonde você perde totalmente o controle. E é disso que Deus vem falando para nós no capítulo de Ezequiel. Ezequiel, ele teve uma visão profética, né? E desde o capítulo 40 até o 48, ele nem teve essa visão. Mas no 47, ele relata a visão do rio. Ele estava tendo essas visões quando ele estava lá no exílio da Babilônia. Mas ali no 47 ele começa a falar de um rio. E ele fala de um rio diferente. Um rio que começa a sair debaixo do trono. E quanto mais aquele rio vai saindo, mais ele vai tomando volume, ele vai se avolumando. E ele diz assim que junto com ele tinha um homem que caminhava junto a um anjo, que ia medindo, e conforme ele media, ele fazia Ezequiel entrar. Mediu primeiro, a água veio até o tornozelo. Depois mediu, a água veio até o joelho. E ele levando Ezequiel. Mediu de novo, as águas vieram até o lombo. E depois ele mediu pela 4ª vez. E ele disse que eram águas tão profundas que não davam mais pé. Para você permanecer, você tinha que nadar. Porque não dava, não conseguia mais. À medida que ele caminhava, que ele media, ele fazia Ezequiel entrar nesse rio. Então o que ele estava fazendo? Desafiando Ezequiel. Ele estava desafiando. Esse rio, eu creio que talvez eu esteja repetindo coisas que vocês já ouviram. Mas esse rio, ele simboliza a vida que flui do trono de Deus. Ele é um rio diferente. Eu vejo os meninos fazer a coreografia aqui. É isso, gente. Um rio diferente. Um rio que traz vida. Um rio que traz cura. Um rio que Deus forma. Porque tudo que vem do Senhor, tudo que vem do Senhor é para mudar a história.
E ali ele estava falando de um rio totalmente diferente. E esse rio simboliza o próprio Espírito Santo. As águas de Deus sendo derramadas. E à medida que nós vamos nos aproximando do Espírito Santo, ele nos leva a níveis mais profundos com ele. Aleluia. Lá no Salmo 46, ele diz assim: há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, a morada do santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Gente, esse rio que ele se refere é o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus se movendo no nosso meio. Aleluia. E quando eu preparava, Deus falava: você vai falar de águas, mas tem muita gente fugindo das águas. Tem muita gente que voltou para as margens, porque começou a andar, começou a ir, começou a se aprofundar e começou a se deparar com situações que foi entristecendo, e ele começou a retornar para as margens. Começou a fugir das águas profundas. Mas Deus, ele diz assim: quanto mais você se achega a mim, mais profundo você vai conhecer de mim. Aleluia. Mais experiências você vai ter comigo, com a minha presença, com a presença do Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos render a Deus. Aleluia. Tirar toda a resistência. Aleluia. E aceitar o desafio de Deus. Quantas vezes Deus tem nos chamado para desafios com Ele, momentos com Ele, e nós deixamos esses momentos para a última hora. Às vezes nós passamos o dia inteiro e Deus diz assim: eu quero que você entre no rio, eu quero que você caminhe no rio comigo. Às vezes nós passamos o dia inteiro e o momento que a gente tem para chegar nesse rio é a noite. É no último momento nosso. É no momento do nosso cansaço. É no momento que nós não temos força nenhuma, nem para nadar, se for preciso. Porque nós estamos deixando Deus para o último momento. Né? E às vezes a gente começa a orar e ainda dorme. Nem termina a oração. Porque nós deixamos com o segundo plano. E ele diz: eu quero que você venha. Esses dias eu estava lavando louça e Deus começou a colocar no meu coração. Falei: Deus, eu vou lavar louça, terminar aqui e depois eu vou orar. E Deus falou: eu quero que vá agora. Eu quero que largue a louça agora. Eu quero que largue tudo agora e vai orar. E às vezes nós sentimos esse desejo durante o dia. E você diz: eu vou limpar, vou arrumar as coisas. Quando eu terminar tudo, eu corro para a oração. Mas o rio está passando. A água está no teu tornozelo. E Deus diz: vai lá, que eu quero a água no joelho. Eu quero a água nos lombos. Eu quero você mergulhado nas águas. E às vezes a gente não entende, dentro da nossa casa, situações que estão acontecendo. E Deus diz: vem para o rio. Vem para o rio. E nós deixamos no nosso último tempo para ir para o rio. Então Deus diz assim, que Ele quer nos desafiar nessa caminhada. Aleluia, aleluia. Assim deve ser a nossa caminhada com o Senhor, igual a de Ezequiel, nos rendendo, nos entregando e indo para as águas profundas. Deus, Ele quer ficar a sós com nós. Eu estava pregando no pós-encontro e eles todos cheios de fogo porque vem de encontro. Por que nós temos esse encontro? Porque nós fechamos nossa boca, porque nós ficamos num momento a sós com Deus, nós tiramos todas as distrações, nós não temos nada ao nosso redor
nós conseguimos ter um encontro com Deus. E parece que é uma coisa assim sobrenatural. Não, nós só fechamos a boca, nós só tiramos as distrações e entramos no momento com Deus. E nós podemos ter esse encontro dentro do nosso quarto. Nós podemos ter esse encontro dentro da nossa casa. Mas a gente vai orar com o nosso celular do lado. E às vezes entra uma mensagem, às vezes daí você vai olhar ali, já olha quem mandou mensagem, desconectou. Deus diz assim, tira as distrações, vem para o rio, tira as distrações. E é neste lugar que o Senhor tem nos chamado. Ele tem nos chamado para longe do barulho, para longe das distrações, onde nós estamos atentos à sua voz. Amado, eu não sei se você está tendo esse momento com Deus. Cara, eu espero que eu não esteja sendo repetitiva aqui. Mas é a palavra que Deus está me dando. E ainda mudando o que eu coloquei aqui, porque eu gosto de escrever. Mas eu sei que às vezes eu escrevo e não vou falar nada disso aqui. Porque o Senhor já está mudando tudo isso aqui, do que eu escrevi. Então o Espírito nos convida para irmos além, sair da superfície e entrarmos em águas profundas. Tão profundas que elas vão nos purificar. Vai tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Para entrar em águas profundas que não se pode atravessar, algumas atitudes são necessárias. O que será, pastora, que é necessário? Talvez já te falava, mas nós precisamos mergulhar completamente numa entrega total. Dar todo o controle na mão do Senhor. É uma das atitudes. A outra que eu coloquei é ter uma fé profunda, ou seja, uma confiança plena no mover sobrenatural de Deus. Eu tenho águas profundas, mas eu sei que se eu for afundar, Ele vai me segurar pela mão. Aleluia. Aleluia. Confiança que aquele que está comigo não vai me afogar. Aleluia. Não vai permitir que eu pereça, mas Ele vai estar junto comigo. Aleluia. Tem uma passagem na Bíblia que fala dos discípulos no barco e eles estavam tão desesperados e Jesus dormindo dentro do barco e o vento soprando e a tempestade ali e as ondas quase fazendo o barco ir a pique e eles chegam para Jesus, porque no meio da nossa luta nós chegamos para o Senhor, no meio de águas profundas, porque o Senhor não está vendo? O Senhor não se importa comigo? O Senhor está vendo a minha situação? Foi o que aqueles discípulos chegaram para o Senhor e falaram. Deus, o Senhor não se importa que pereçamos? E Jesus fala para eles, homens, pequena fé. E daí eu estava estudando e fui ver, porque ele estava ali na popa do barco. E eu fui ver o que significava. Deus falou para mim assim, vai lá e pesquisa o que é popa. E eu fui, e dizia assim que a popa é o lugar do controle, é o lugar do equilíbrio, é o lugar do domínio do barco. Jesus estava dormindo, mas ele estava no controle. Ele estava dormindo, mas ele estava no lugar do domínio. Ele estava dormindo, mas ele estava no equilíbrio do barco. E daí ele fala isso para eles e levanta e repreende o vento. Águas profundas nos leva de encontro com tempestade. Nos leva de encontro com choro. Nos leva de encontro com sobrenatural. Mas é na hora da nossa dor, da nossa luta, é que Deus vem por sobre as águas e acalma. É no meio da luta que eu vou ver o milagre de Deus. É que eu vou ver o agir de Deus. É quando o vento está soprando. Esses discípulos, eles viram o sobrenatural. Tanto que eles olharam e falaram, quem é esse? Que até o vento e o mar acalma, obedecem. Eles não tinham visto isso. Eles viam Jesus curando. Eles viam Jesus
ventando, mas fazendo o mar se aquietar, o vento parar. Eles dizem, quem é esse? Aleluia. É nesse lugar que nós conhecemos Jesus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Em águas profundas, quem guia os passos é Deus e não mais nós. Oh, Aleluia. É naquela luta, é naquele vento, é naquela tempestade. Se diz, Deus, e agora? Perdi o controle, eu não sei o que fazer. É Ele. É Ele. Ele diz, sou eu. Não tema. Aleluia. Aleluia. Onde este rio passa a vida. Tem algum lugar morto na tua vida? Tem um lugar de sequidão na tua vida? Onde esse rio passa a transformação. Onde esse rio passa a vida. Aleluia. Onde esse rio passa, o Espírito te limpa e te vivifica. Traz cura emocional, traz cura espiritual e traz até cura física. oh, aleluia. Porque onde Jesus passa, há milagre. Amém. Aleluia. E ele traz confiança, como eu falei lá no Salmo 46. Não será abalada. Aleluia. Em que nível você está, meu amado, minha amada de Deus? Glória a Deus. Será que você está com as águas no tornozelo? Será que as águas já estão no teu joelho? Será que as águas já estão nos teus lombos? Será que as águas você já não está dando conta? Deus, o jeito é tudo seu, eu não sei mais o que fazer. Ou será que você ainda está molhando o pezinho lá na areia? Tira o pezinho da areia e põe na água. E Deus diz assim, já faz tempo que você está na minha presença e não saiu do raso. Aleluia. Ele está te chamando para águas profundas. Para águas purificadoras. Ele quer nos purificar, mas para isso temos que deixar o nosso orgulho e se aprofundar nas águas. E aí nós lembramos de Naamã, né? Todo doente, todo arrogante, todo cheio de máscara, todo cheio de medalhas talvez, general do exército, belo e formoso por fora, e por dentro cheio de lepra, de cabeça erguida. E muitas vezes nós encontramos isso nas igrejas, líderes sangrando, doente, machucado, cabeça erguida. Mas Deus veio hoje para o rio dele para dizer, eu sei o que vai dar para você, eu sei a tua luta, eu sei o que você precisa, eu sei aonde eu quero te levar. Aleluia. Naamã, quando ele tirou a máscara do orgulho, na frente daqueles homens que ele era arrogante, ele teve que tirar, ele teve que mergulhar, ele teve que mostrar as feridas, ele teve que dizer, eu quero me curar. E Deus restaurou Naamã por completo. Aleluia. Esse rio está passando aqui. E esse rio tem te encontrado aí. Aleluia. E este rio tem te sondado aí. Aleluia. E este rio quer que você quebre o teu orgulho. E chegue diante do Senhor e diga, Deus, eu estou aqui. Muitas vezes, amados, a gente vê diante das igrejas, quando nós fazemos uma campanha, um apelo e chama, às vezes nós temos líderes que não se levantam, porque o que vão falar de mim? E Deus quer curar. Eu falo assim, eu vou para as igrejas que me chamam, se alguém está passando por luta, eu quero ser a primeira a chegar e tocar no altar, eu quero ser curada. Aleluia. Eu quero ser liberta, eu quero que Deus me cure. Porque se um dos nossos liderados vê lá a pastora Lúcia pedindo oração, também vou. Agora, se
se olham para nós, toda arrogante, eu digo, gente, eu sou humano igual vocês. Sinto dor igual vocês. Um dia eu estava passando e uma das meninas, pastora, você já pensou em desistir? Foi todos os dias eu penso em desistir. Mas quando eu estou saindo, Deus diz, volta e põe a mão na arada. Você disse, eis-me aqui, agora vai. Continua. Ela ficou me olhando, eu falei várias vezes, levando todo dia, digo, Deus, cansei. Deus deu para mim. De repente alguém me liga, pastora, você vem pregar aqui. Claro que eu vou. Pastora, você veio orar por mim, que eu estou, às vezes, eu estou pior. Eu digo, claro que vou. Porque é Deus que me sustenta. Aleluia. Aleluia. Nós temos que tirar a nossa arrogância e dizer, eu também preciso de oração. Aleluia. Atitudes de quem quer mergulhar. Tem alguém que quer mergulhar aqui? Glória a Deus. Desejar mais de Deus. Buscar intimidade constante em oração, jejum e palavra. Tem gente que não faz jejum que sempre come. Gente, jejum é para você sentir fome. Se você não sentir fome, não é jejum. Vou jejuar de televisão, de internet. Que fácil. Jejuar de internet, de televisão. Mas eu quero ver você dobrar a cara e dizer, Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui. Quando você sentir fome, come a palavra, que a fome passa. Na hora que você sente fome, você se alimenta da palavra. Aleluia. É preço. Outra atitude para quem quer mergulhar, se deixar ser guiado, mesmo quando você não entende. A vida do outro está dando certo. Gente, eu não sei, vocês já foram orar por alguém, você ora, Deus abençoa, está tudo certo, mas a tua vida está realizando. Deus e eu. Deus e eu. Fui lá, orei, o Senhor abençoou, prosperou. Nossa, a gente tem que cuidar até da minha inveja, né? Tipo, e a minha vida está assim? Se eu estou orando e não tem a resposta, é Deus te mergulhando em águas profundas. Aleluia. Mas daí eu coloquei aqui, mas eu quero te dizer, entrar em águas profundas com Deus é possível, mas permanecer nelas exige disciplina, entrega e constância. Aleluia. Sabe quando nós temos constância para entrar em águas profundas com Deus? Quando está tudo arrebentado na nossa vida. Você corre para o jejum, você ora, você faz campanha, você vai para o monte, você faz tudo. Endireitou, volta o correndinho da areia. Volta o correndinho, só molha o pé. Saiu das águas profundas. E Deus diz assim, eu quero que você se desafie, que você continue, que você permaneça. Aleluia. O Senhor, como para Ezequiel, Ele nos desafia a avançar. Aí cada vez mais fundo. Deus, eu perdi o controle. Vai mais fundo. Vai mais fundo. Vai mais fundo. Aleluia. Mas permanecer nesse fluir requer mais do que um momento de experiência. Exige vida de intimidade contínua. Aleluia. Porque é difícil. Por que é difícil nós permanecermos em águas profundas? Você sabe por que é difícil? Quantas vezes eu fui para a água até, nem sei se foi até os lombos. Chegou até os joelhos e estava voltando para trás. Por que é difícil? Porque profundidade exige rendição total. É se prostrar diante de Deus. Profundidade exige que nós saímos da rotina e as distrações. Mas as distrações nos puxam para o caso. Então você está entrando na intimidade com Deus, volta. As tempestades e os ventos contrários nos fazem voltar para a margem.
Gente, eu cheguei a abandonar Deus. Porque Deus não deve servir mais. Chega, a bênção só tem para as outras pessoas que eu não tenho. E eu me afastei do Senhor. E Deus, Ele me pegou dentro de uma UTI, entre a vida e a morte. E eu me consagrava para o Senhor. Quando Deus, eu consagro a minha vida, o meu falar, a minha... Sabe aquelas promessas que você faz quando está tudo empolgado, assim, tudo indo bem na tua vida? E Deus começou a me levar para águas profundas. E foi levando. E quando cheguei em águas profundas, eu não quero mais. Estou voltando. E eu lembro que eu fui parar para fazer uma cirurgia, como foi, eu fui numa UTI. E lá na UTI Deus estava comigo. Consagrado é só com a morte. Escolhe hoje o que você quer. Imagina que eu escolhi, Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou te servir para sempre. Se o Senhor me tirar daqui, eu vou te servir para sempre. E Deus, Ele é misericordioso, Ele tirou. Mas Ele teve que me pegar muitas vezes que eu corria até as ondas e voltava correndo para Ele. Até que Ele me pegou de verdade. E para Ele me pegar, eu tive uma filha internada no hospital psiquiátrico. Eu tive a beira da morte. Eu passei por tanta coisa, mas ali Ele me tocou. Aleluia. Aleluia. Outra coisa que nos afasta, que nos tira de água profunda, falta de práticas espirituais consistentes, permanecer em oração, permanecer em jejum, em comunhão com o Senhor. Então se nós não tivermos isso, a profundidade com Deus é insustentável. A gente não consegue. Na luta a gente só murmura, só chora, porque não tem uma intimidade com Deus. Aleluia. Eu cheguei a ponto de desistir quando eu estava fazendo IPQ. Eu lembro que eu falei para o Senhor, o Senhor não me ama não. Eu era muito questionadora com Deus. O Senhor não me ama não. Se o Senhor me amasse, eu acho que eu me escolhi. O Senhor me escolheu, fui eu que me escolhi para ser pastora. E não estou dando conta. E eu lembro que minha filha no hospital psiquiátrico, minha vida toda arrebentada. Eu terminando o IPQ, me assalto, levo o meu carro, dou um revólver na minha cabeça, levo o meu carro. Fico uma semana, eu falei, Deus, o que é isso? Senhor, não, eu não fui escolhida. Eu não fui escolhida, eu estou aqui mexerida fazendo o IPQ. E eu lembro que eu vi chorando, e o pastor, o diretor lá do IPQ, eu não lembro o nome dele, lá do centro, ele falou assim, Iverson, ele chamou os pastores, era o encerramento dele, falou assim, é o último dia, é a última semana, eu quero que vocês dêem testemunho de tudo aquilo que Deus fez na vida de vocês. E o pessoal começou a dar testemunho. Só que eles falavam, minha casa quase caiu, mas Deus restaurou. Minha saúde estava assim e Deus curou. Minha filha tinha isso e Deus curou. E eu pensava, curou a dela e a minha não. Curou a vida deles e a minha não. Minha casa estava quase caindo. Falei, meu carro foi, um revólver na cabeça. Eu toda arrebentada. Falei, não, Deus, não. O Senhor não me escolheu. E eu vim, eu chorei a semana inteira. E eu tive que fazer um trabalho sobre o rádio para entregar. Quem faz o IPQ sabe esse trabalho aí, né? E eu lembro que eu vim chorando dentro do carro. Gente, o pastor que eu estava ouvindo no carro, ele começou a falar com um homem. Ele falou assim, eu não quero falar com um homem. Falou o número da casa do homem, falou, Deus está restaurando tua vida financeira, a minha estava arrebentada. Tua vida financeira, e Deus vai. Sabe aquela que é o para-raio, tudo lá em cima, né? Daí ele falando, e eu falei assim, Deus, o Senhor fala desse jeito, eu parei. E isso com o olho inchado, tanto chorar. Saí da escola, que eu era diretora, saí e estava indo para casa. Tomar um remédio e dormir. E daí eu falei assim, Deus, o Senhor fala desse jeito, eu quero que o Senhor me prove que você está comigo.
Eu quero que o Senhor me chame pelo meu nome. E o homem terminou de falar, daqui a pouco ele falou assim, eu quero falar com alguém que falou para Deus, Deus, eu quero que o Senhor me chame pelo meu nome. Eu falei, nossa, quanta gente tem, né, que deve estar pedindo para falar pelo nome. Ele falou assim, filha, Deus manda eu te falar. Vou falar que você tem 1,50 m ou 1,55 m. Eu falo, não é eu. Não falou mesmo, é o tamanho certo. Eu não vou falar para vocês. Daí fala assim, você trabalha numa escola, no pedagógico da escola. Eu não sou pedagogo, mas eu era diretora, mas trabalhava no pedagógico. Não é comigo. E ele foi dando dicas e eu falando, não é comigo. E eu lembro que eu fui na casa da minha sobrinha, na frente da casa dela, para pegar um dinheiro para pagar a mulher do bolo lá. E a diarista dela veio encostou no carro. Quando ela encostou no carro, aquele pastor que estava me pregando a palavra falou assim, filha, você me pediu para chamar pelo teu nome. E agora eu te chamo pelo teu nome. Fala assim, Lúcia, eu, o Senhor teu Deus, falo contigo. E agora eu falo pelo teu nome porque tem alguém do teu lado. E ninguém vai dizer que você está louca quando você conta essa testemunha. Gente, eu só chorava. Ele falava e eu chorava. E me chamava pelo nome e repetia 3 vezes e eu chorando. E a mulher, a menina ali na evangélica, ela falava comigo, ela falou assim, o que ela está chorando? Não sei, o homem está falando com ela do rádio e ela está chorando, e o homem fala e ela chora e está chamando o nome dela. Gente, eu comecei a chorar. Eu peguei e saí dali e fui para casa chorando. Mas eu não chorava por Deus ter falado comigo. Eu chorava de vergonha de ter colocado Deus para fora. Tipo, Deus precisava o Senhor me chamar pelo nome. Eu estava em águas profundas e Deus estava tratando comigo. Aleluia. E eu duvidei dele. E foi um tempo que eu queria largar tudo. Aleluia. Eu quero te convidar hoje, talvez você tenha passado por águas profundas. É tão lindo a gente dizer, vamos para a água profunda, mas permanecer na água profunda dói. Permanecer na água profunda, a gente perde o controle. Perde o controle da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Perde o controle de tudo. Aleluia. Eu quero te convidar, você que está passando por isso, você que quer entrar nas águas profundas com Deus. Eu quero te convidar a se colocar em pé e aqui para frente. Aleluia, aleluia.